Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando sobre o seguinte tema: existem roupas eternas? O que acontece? Qual que é a problemática? Muitas pessoas colocam que Deus ele poupou os israelitas no deserto, cuidou dos israelitas no deserto. Existe esse texto, né, que fala que não deixou com que suas sandálias se deteriorassem, com que suas vestimentas não se acabassem. Só que será que é possível o povo permanecer em um deserto sem com que essas sandálias, seus calçados e suas roupas se acabem? Bom, nós vamos saber a respeito disso hoje. E vocês vão saber se realmente o povo estava com roupas ou não. Bom, antes de nós iniciarmos esse vídeo, gostaria de pedir a vocês, pessoal, curta esse vídeo, compartilhe para outras pessoas. Quando você interage conosco, você curte, compartilha, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele começa a divulgar para outras pessoas aqui também. E você vai estar nos ajudando. E aproveita, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades que sempre são colocadas aqui, tá certo? Bom, vamos lá para o nosso esboço. Nós temos aqui a expressão em hebraico Vaolek et Ken, Arbaim Shana, Bamidbar Lobalu, Salmoteken, Mealekem Venaalka, Lobalta Meal Haglika. Tradução: e fiz andar a vós 40 anos no deserto, não se deterioraram as vossas vestimentas de sobre vós, e a tua sandália nem se deteriorou de sobre o teu pé. Aí você pega o hebraico, vocábulo shalma, que é o que? Roupa, vestimenta de homem e mulher. Então afirma que realmente tinham roupas, ou seja, que ele poupou as roupas. Tem lá o vocábulo naal, que é sandália, sapato, e o vocábulo balá, que é tornar-se velho, desgastar, consumir ou desgastar pelo uso. O texto de Deuteronômio, ele afirma que as roupas e as sandálias, ou seja, os calçados do povo de Israel, não ficaram desgastados ou consumidos. Mas será que isso é possível? Porque a seguinte pergunta é essa: será que é possível com que os calçados, com que isso não aconteça? Será que realmente é possível isso, pessoal? Bom, a origem dos calçados. Pesquisas demonstram que o calçado surgiu no final do período paleolítico, entre os anos de 12.000 a 15.000 a.C. Pinturas em cavernas da Espanha e sul da França fazem referência ao calçado, uma espécie de bota primitiva de pele, e outros em modelos de sandálias, tá? O principal objetivo da criação e da utilização do calçado na antiguidade era para a proteção dos pés, diferente do vestuário vestido pelo homem por motivos místicos, pois este acreditava que vestindo a pele de animais caçados adquiriria sua força. Outra provável influência na confecção dos modelos dos calçados das primeiras civilizações é do clima, pois em zonas temperadas a configuração de um sapato era algo que cobria os pés, enquanto que nos climas tropicais os modelos eram abertos. O homem primitivo utilizou diversos materiais para proteger os pés, como couro cru, madeira, palha e tecidos. A montagem era bem simples. Cortava-se o ouro, geralmente fino de cabra ou cachorro, em um tamanho próximo ao pé, e traçava com tiras geralmente de fibras ou papiro. Os couros usados para confeccionar os solados eram grossos, como os de cavalos ou bois, e em alguns casos os solados eram confeccionados em madeira. Então essas peculiaridades aí. As sandálias, os primeiros calçados criados pelo homem, como afirma Okef, 96, cada civilização antiga criou a sua versão, que tinha como base uma sola rija presa ao pé com tiras que poderiam ser de fibras como papiro, tiras de couro ou tecidos, tá? Aí esse modelozinho aqui, as fontes estão sempre aí para vocês fazerem as pesquisas. Nos países mais quentes, como o Egito, Antigo Egito, as sandálias eram feitas de palha, tramas de papiro ou fibras de palmeira, com a ponta do solado voltado para cima para evitar a entrada de areia nos pés. Apenas os mais abastados usavam sandálias com joias incrustadas, como o faraó e sua rainha. Os pobres escravos andavam descalços, tá? Tudo com referências para vocês pesquisarem. O modelo mais adotado pelos gregos, a sandália, era usado tanto por homens quanto por mulheres. Mais tarde foi adotado o calçado em forma de botinha para proteger o tornozelo. O modelo de calçado romano do século II, conhecido como carbatina, foi precursor do modelo mocassim, modelo de couro ensacado, leve e flexível. Seu couro é recortado
e preso com uma tira que conseguia moldar o pé do usuário. A origem das roupas. Muito do que sabemos sobre estilos de roupas desde o início da Antiguidade, que começou há 5.000 anos atrás e durou até 400 a.C., vem de desenhos escritos e pintura em vasos e em paredes, bem como de estátuas. Ao contrário de joias, que tendem a durar por um bom tempo, né? Visto que são feitas de materiais inorgânicos, poucas roupas da época resistiram aos rigores do tempo. No Egito Antigo, poucas pessoas usavam roupas, apenas famílias de alta classe e, mesmo assim, apenas adultos. Roupas indicavam riqueza. Muitas crianças e escravos não usavam nenhuma roupa. Os persas foram um dos primeiros povos a cortar e ajustar medidas das roupas em vez de simplesmente vestir pedaços de tecido. Historiadores acreditam que os persas vestiam roupas que tinham boas medidas, ao contrário dos egípcios, porque isso proporcionava conforto, bem como facilitavam a caça. Os homens persas vestiam calças que se ajustavam firmemente às pernas e túnicas e casacos. As mulheres vestiam-se de maneira similar aos homens. Aí vem as perguntinhas aqui, tá, pessoal? Se poucos calçados sobreviveram por muito tempo até serem encontrados nos dias de hoje, poucos calçados, onde estão os calçados e vestimentas dos israelitas daquele tempo? Onde que está? Porque se os israelitas daquele tempo, as suas roupas foram poupadas divinamente, por que não se encontra nenhuma roupa deles hoje? Se essas roupas estavam sendo conservadas de forma milagrosa, elas não deveriam durar bem mais do que as demais comuns e a gente deveria encontrar elas? Não deveria? Por que não foram encontradas nenhuma das peças de roupas dos antigos israelitas em alguma parte do Sinai? Por quê? Essa narrativa não seria apenas uma lenda? Porque se realmente houve uma população no Sinai, tinha que ter ali resquícios de um assentamento do povo ali, tá? Agora vocês vão saber por que o povo ele não vestia coisa nenhuma. Nós temos dois textos aqui. Temos o texto de Êxodo 12:37 e o texto de Números 11:21, tá? Este texto ele traz a seguinte expressão, tá? Um vai trazer apenas a variação aqui de um kaf, tá? Uma partícula aqui em hebraico aqui com shevar, tá? Só tem aqui uma pequena variação, tá? Então nós temos Keshesh Meot Elef Rageli e lá atrás Shesh Meot Elef Rageli. Você veja que é a mesma construção, tá? O texto de Êxodo 12 é uma narrativa que descreve como se deu a saída dos filhos de Israel do Egito e ao mesmo tempo estabelece a legislação a respeito da celebração da Páscoa que deveria ser transmitida às gerações. A quantidade de pessoas descrita no texto tem o objetivo de descrever os dados a respeito do acontecimento da saída do Egito, em como o povo se proliferou e manteve sua linhagem sem ter sido apagado da história pelos egípcios, tá? Um detalhe peculiar no texto hebraico é que ele não menciona mulheres, mas somente homens e crianças. Onde então foram parar as mulheres? Porque o texto fala ali, no caso, que foram 600 mil homens. Alguns colocam que foram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Ou seja, se não tem as mulheres, onde estavam as mulheres? Já corta o número pela metade, já não seriam mais de 1 milhão de pessoas, como muitos alegam aí. Já seria menos do que isso, né? Então, já vai caindo por terra as doutrinas que são ensinadas aí por muitos pastores e crentes aí, tá? Aí nós temos essa expressão, Shesh Meot Elef Rageli, que é cerca de 600 mil a pé. Esse texto encontra paralelo idêntico em Números 11:21, onde são descritos os mesmos 600 mil a pé. No texto de Números, o autor quer descrever que os mesmos 600 mil que saíram a pé do Egito são os mesmos que estavam murmurando contra Deus pela falta de alimento, carne no deserto. Então o texto de Números vai tratar dessa questão. No texto de Êxodo, essa quantidade de pessoas estava saindo para a liberdade depois de mais de 400 anos de escravidão no Egito, enquanto que no texto de Números, o povo estava em liberdade vagando pelo deserto até a sua terra prometida. O vocábulo traduzido nesses textos como a pé é o seguinte, esse vocábulo aqui, ó, Rageli. Esse vocábulo Rageli tem um significado, alguns traduzem como lacaios, soldados de infantaria, homens a pé. Descreve pessoas a pé e possivelmente vem da raiz aqui, ragal, ir a pé, espiar e também pode significar pelos pubianos, tá? Então, ou seja, você quer saber o que é pelo pubiano? Aonde que é testado essa expressão como pelo pubiano? Isaías 7:20 vai dizer o seguinte, ó,
No dia aquele raspará Senhor com navalha assalariada em outros lados de o rio, com rei de Assíria a cabeça e o cabelo de os pés, e também a barba arrancará. Aí nós temos essa expressão aqui, ó. Veshaar ragelim, ou seja, Reshaar haragelaim, Veshaar ragelaim. Essa expressão aqui traduzida como cabelo de os pés. Só que aí vem justamente a gente já começa a se perguntar, será que existem cabelos nos pés? É possível isso? Cabelo na sola do pé? Já tem alguma coisa errada. Outro vocábulo traduzido aqui, esse vocábulo rashekirá, né, que esse rashekirá, que é assalariado. A ideia básica da palavra é contratar os serviços de uma pessoa em troca de pagamento. Nos vários contextos em que esse verbo aparece, adiciona o cor ao significado. É usado para contratar um exército para ajudar a libertar alguém de seus inimigos, tá? A palavra também aparece na língua Quilamuva, né, como rei da Síria. Ali, Salmanassar, possivelmente, foi contratado contra o rei de Damasco. A palavra é usada para contratar trabalhadores qualificados para um determinado trabalho, tá? Era o rei da Síria, localizado além do Eufrates, que Deus usaria como uma navalha alugada para tosquear o povo e humilhá-lo. E o pagamento por seu aluguel seriam os tesouros de Judá. O desgaste da barba era um sinal de insulto em especial. Em Judá, a barba era um sinal de masculinidade e virilidade. O homem cuja barba foi raspada sentia-se envergonhado até que crescesse novamente. Raspar os cabelos dos pés pode ser um eufemismo para raspar as partes íntimas, pois cobrir os pés era para fazer as suas, e as águas dos pés significavam urina. Nesse caso, foi uma dupla humilhação, tanto as partes íntimas quanto a barba. O texto afirma de forma categórica que o Senhor Deus, juntamente com o rei da Síria, raspará os cabelos das partes íntimas, ou seja, raspará as vaginas e os pênis. Olha só para você ver que interessante. Porque uma vez que essa expressão aqui, ó, essa expressão que é traduzida como cabelo de os pés, né, que veshaar, né, veshaar, haraglaim, vesarar, haraglaim. Essa expressão que é traduzida como cabelo dos pés, ela não significa cabelo dos pés, ela significa aí no caso aí, ou seja, cabelos pubianos, ou seja, são cabelos do pubis, né? Então, ou seja, o texto ele afirma justamente a região da vagina do pênis. Por quê? Não existe cabelo na sola dos pés. E mesmo que isso fosse possível, nós teríamos mais de 600 mil homens com pés peludos, algo que não seria possível e nem mesmo é descrito pelo contexto. Não tem como, tá? Isso é impossível. A parte da pubis é definida da seguinte maneira: a parte inferior e anterior do osso ilíaco. O ilíaco é um osso plano, chato e irregular, par e constituído pela fusão de 3 ossos. Ilíaco 2 terços superiores, isquio 1 terço inferior e posterior, mais resistente, e pubis, que é 1 terço inferior e anterior, tá? A parte onde há a pubis aqui, para não ter dúvida que realmente são as partes íntimas aí que o texto está descrevendo, tá? Se formos levar a tradução descrita como pelos pubianos, iremos concluir que os 600 mil a pé que estavam vagando no deserto estavam realizando a sua caminhada, marcha totalmente nus, uma vez que seja descrito pelo autor como algo que estava possivelmente visível diante de seus olhos. Isso entra em contradição com possíveis textos que mencionam que as roupas do povo não se consumiram no deserto, Deuteronômio 29:5, uma vez que eles estavam com suas partes íntimas expostas. Então o povo não estava ali a pé coisíssima nenhuma. O povo não estava vestido coisíssima nenhuma. O povo estava nu. E ainda tem mais. O próprio texto de Isaías fala que Deus iria lá com o rei da Síria raspar as partes íntimas do povo, né? Complicado isso, né, pessoal? Então fica aí esse vídeo de hoje para vocês, tá, pessoal? Para vocês tirarem suas próprias conclusões. Não deixa de comentar nesse vídeo, deixa aí sua opinião, deixa aí dicas para próximos vídeos, temas de outros vídeos que pode virar aqui material para esse canal. E pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. No mais, eu agradeço a todos vocês por terem ficado comigo até o final desse vídeo. Desejo muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.